Em um mundo que se afasta cada vez mais dos princípios eternos, onde os poderosos se exaltam e muitos já não temem a justiça divina, há histórias enterradas pelo tempo que voltam a pulsar com força quando menos esperamos. Há vozes que ecoam dos antigos palácios, palavras sussurradas pelos profetas, registros esquecidos nas páginas sagradas. Uma dessas vozes vem de um rei arrogante e desafiador, que ousou enfrentar o Altíssimo e pagou um preço amargo por isso. Essa não é apenas mais uma história de um monarca da antiguidade. Esta é uma revelação espiritual, um chamado para despertar a consciência e o espírito. Uma profecia poderosa, negligenciada por muitos, ignorada por séculos, mas que carrega em seu conteúdo um alerta urgente para os nossos dias. A profecia esquecida de um rei que ousou levantar a voz contra o Deus de Israel, um Deus que observa, que pesa os corações e que não se deixa escarnecer. Quantas vezes a soberba humana tentou silenciar a voz de Deus? Quantas vezes homens cercados de glória terrena acreditaram ser intocáveis, inalcançáveis, eternos em sua própria força? E quantas vezes a mão do Senhor interveio, não com gritos, mas com sinais, com sonhos, com julgamentos silenciosos que mudaram o curso da história? Esta profecia revela exatamente isso. Ela é mais do que um relato antigo. É um espelho da alma humana e do tempo presente. Ela fala de orgulho, de advertência, de juízo, mas também de misericórdia para aqueles que ainda têm ouvidos para ouvir. Jesus nos ensinou sobre humildade, sobre vigilância, sobre não acumular tesouros na terra onde a traça e a ferrugem corroem. Ele nos alertou sobre o espírito de rebelião, sobre reis e reinos que se exaltam acima de Deus e que serão abatidos. Ele disse: todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. E essa história, essa profecia esquecida, é uma representação vívida dessa verdade eterna. Talvez você esteja se perguntando: o que essa profecia tem a ver comigo, com os dias de hoje, com a minha vida? Tudo, porque o coração humano continua o mesmo. A tentação do poder, o desejo de controlar o próprio destino, a resistência em se curvar diante de uma autoridade maior, tudo isso ainda nos acompanha. E é por isso que precisamos revisitar esta narrativa. Precisamos abrir os olhos espirituais, discernir os tempos e entender o que Deus está falando. Não apenas ao rei daquela época, mas a nós, agora. O que acontece quando um homem, mesmo coroado e aclamado, decide ignorar o Deus que lhe deu o fôlego de vida? O que acontece quando a profecia é pronunciada, mas ninguém acredita que ela se cumprirá? Esse é o mistério que nos conduz pelas próximas cenas. Um rei que tinha tudo: poder, riqueza, domínio, e mesmo assim caiu diante de uma verdade que não pôde controlar. Prepare-se para mergulhar em uma história que desafia o entendimento, que quebra o silêncio dos séculos e reacende o temor do Senhor no coração daqueles que ainda buscam a verdade. Estamos prestes a abrir o véu sobre uma profecia tão poderosa quanto esquecida. Uma revelação que ainda ecoa com força, esperando ser ouvida por aqueles que têm sede de justiça e olhos para ver. E se você estivesse diante da mesma escolha que esse rei enfrentou? Diante de uma mensagem divina clara, direta, cortante como espada afiada, você ouviria ou ignoraria? Essa história, que estamos prestes a revelar por completo, carrega uma intensidade espiritual que não pode ser desprezada. Porque no final, não estamos apenas falando de um rei antigo, estamos falando de nós. Da nossa tendência de endurecer o coração, de fingir que está tudo bem enquanto nos afastamos de Deus, de minimizar os sinais que Ele insiste em nos mostrar. E é justamente por isso que precisamos fazer algo agora. Antes de continuar essa revelação, eu quero te convidar, com o coração aberto e a alma rendida,
a escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. Sim, escreva. Não importa o que seja, uma causa impossível, uma batalha que você está enfrentando em silêncio, um familiar que se afastou de Deus, uma enfermidade, uma dúvida, um grito da alma. Nós vamos orar por você. E não é apenas um gesto simbólico, é um compromisso espiritual. Porque a oração move o céu, muda o coração, quebra cadeias e levanta os que estão caídos. Jesus mesmo nos ensinou que onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estaria. E agora, através deste vídeo, mesmo que separados por telas, estamos unidos pelo mesmo Espírito. Então escreva, deixe seu nome, ou apenas diga, ore por mim. Escreva, eu creio na justiça de Deus, se quiser declarar sua fé. Cada palavra sua será levada diante do Senhor com temor. E acredite, Ele ouve. Se esta mensagem já tocou seu coração de alguma forma, não deixe de dar um like neste vídeo. Isso não é apenas uma forma de apoiar o nosso trabalho. É uma maneira de fazer com que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra profética. E se você ainda não é inscrito no canal, se junte agora à nossa comunidade. Aqui nós buscamos a verdade, a justiça de Deus e a presença do Espírito Santo com sinceridade e temor. Cada vídeo é feito com oração, com propósito e com o desejo ardente de que vidas sejam transformadas. Clique no botão de inscrever-se e ative o sino das notificações. Não para que você apenas acompanhe um conteúdo, mas para que você faça parte de um mover, porque essa profecia esquecida, a que estamos desenterrando agora, ainda carrega respostas, ainda traz confronto e, sobretudo, chama cada um de nós para um arrependimento verdadeiro. Vamos continuar. O rei que ousou desafiar Deus, quem ele era e como chegou ao poder. Ninguém poderia imaginar o que aquele homem se tornaria. Sua ascensão foi vista por muitos como um sinal de favor divino, uma resposta às súplicas de um povo cansado de guerras e instabilidade. Ele chegou ao trono cercado de promessas, admirado por sua inteligência e respeitado por sua linhagem. Era jovem, carismático, persuasivo. Seus discursos inflamavam multidões e sua presença impunha respeito até aos anciãos do conselho. Aparentemente, ele era tudo o que a nação precisava. Mas dentro daquele coração, algo crescia em silêncio. Uma semente perigosa chamada orgulho. O trono não o transformou de imediato. Nos primeiros anos, suas decisões pareciam alinhadas aos princípios da lei. Ele consultava os sacerdotes, fazia sacrifícios, pedia conselhos aos anciãos. Mas com o passar do tempo, sua dependência de Deus foi dando lugar à autoconfiança. Ele começou a sentir que era invencível, que a sabedoria estava dentro dele, que os antigos conselhos eram antiquados demais para sua visão moderna de governo. O templo passou a ser visitado com menos frequência. Os momentos de oração se tornaram eventos públicos de protocolo e não encontros sinceros com o Senhor. E lentamente, quase imperceptivelmente, aquele homem que havia começado com temor foi sendo tomado pela ilusão do poder absoluto. Ele venceu guerras, expandiu fronteiras, acumulou riquezas. Seu nome passou a ser celebrado em canções, gravado em pedras, recitado nos jantares dos nobres. Mas o céu observava em silêncio. A mão de Deus, por vezes tão visível nas batalhas do passado, parecia agora se retrair. Não por fraqueza, mas por justiça. O rei, cego por sua glória, começou a alterar leis, ignorar profecias e promover alianças com nações idólatras. Permitiu rituais pagãos dentro do reino, justificando-os como diplomacia cultural. Ergueu monumentos em sua própria honra e sussurrou entre os muros de seu palácio que talvez não precisasse mais de nenhum deus acima de si. Afinal, ele era o rei. E quem ousaria detê-lo? Mas existe algo que os poderosos sempre esquecem.
O trono pode ser elevado na terra, mas diante do céu ele é apenas pó. Deus vê o coração. Deus pesa as intenções. Deus conhece o dia e a hora em que o juízo chega. Aquele rei que subiu exaltado começava, sem saber, a cavar o próprio abismo. Sua história ainda não era pública. Os sussurros de sua arrogância ainda não tinham tomado as ruas. Mas o céu já havia decretado um encontro. E o nome desse encontro era Profecia. Você já conhecia esse rei? Já imaginava que alguém assim pudesse ter existido? Se algo nesse início de história já te fez refletir, eu quero te convidar a comentar abaixo. Escreva: Deus pesa os corações, se você crê que nada escapa ao olhar do Senhor. Ou escreva: quero ouvir essa profecia, se você está curioso para entender o que aconteceu com esse homem que ousou desafiar o Altíssimo. Seus comentários ajudam não só no engajamento, mas fazem parte desse mover. Vamos juntos até o fim. A revelação ainda está só começando. O povo ainda cantava seu nome nas praças. Os arautos continuavam a proclamar seus feitos nos portões da cidade, e os escribas registravam cada vitória como se estivessem narrando os atos de um semideus. Mas algo sutil e quase invisível havia mudado no semblante do rei. Já não era mais o mesmo jovem de olhos brilhantes e coração sedento pela sabedoria divina. O que antes era zelo, agora era vaidade. O que antes era busca sincera por justiça, agora se tornava apenas aparência, discurso, espetáculo. O coração do rei já não batia em compasso com a vontade de Deus. Batia ao ritmo da própria glória. O palácio, antes conhecido por sua modéstia e reverência ao Eterno, transformou-se em um santuário do ego. Cortinas importadas de terras distantes, esculturas de ouro representando as vitórias militares, taças de prata que transbordavam vinhos raros, tudo estava ali para reafirmar sua majestade. Ele já não pedia conselhos aos sacerdotes, não por esquecimento, mas por escolha. Já sei o suficiente, murmurava. O que mais poderia me ensinar alguém que vive entre velas e incensos? A sabedoria antiga era tratada com desdém. Os anciãos do povo, antes honrados, agora eram ridicularizados em jantares privados. A corrupção do coração não veio de uma vez. Veio aos poucos, como uma infiltração silenciosa em uma muralha antes sólida, e com ela vieram as concessões. Primeiramente, pequenos pactos com governantes pagãos. Em seguida, a aceitação de templos estrangeiros erguidos discretamente nos arredores. Depois, a permissão para que símbolos de deuses estranhos fossem introduzidos nos rituais do palácio. O rei não os adorava diretamente, mas também não os proibia. Dizia a si mesmo que era uma abertura cultural, um gesto diplomático necessário. Mas os céus não se impressionam com jogos políticos. Deus vê o que os olhos humanos não enxergam, e ele via um coração se tornando pedra. Enquanto a aparência de prosperidade crescia, a decadência espiritual se aprofundava. Os levitas começavam a notar a ausência da presença divina nos cânticos. Os profetas sentiam o peso de um silêncio estranho pairando sobre o templo. As orações não ecoavam mais como antes. O povo ainda oferecia sacrifícios, mas seus corações estavam longe. E tudo isso era reflexo de um líder que já não se dobrava diante do trono de Deus. Um líder que havia trocado o altar da obediência pela poltrona da autopromoção. Mesmo assim, o povo seguia aplaudindo. Aparentemente, tudo ia bem. As ruas estavam seguras, o comércio fluía e os exércitos mantinham as fronteiras protegidas. Mas por trás das cortinas, os servos do palácio falavam de um rei inquieto, que já não dormia como antes, que sonhava com tormentas, que se cercava de adivinhos estrangeiros na calada da noite. Havia algo no espírito daquele homem que não encontrava mais paz. E como poderia? Quem desafia Deus perde o descanso. Certo dia, enquanto o rei participava de um banquete em sua própria honra, uma mensagem chegou às mãos de um dos guardas do palácio.
Um mensageiro misterioso havia aparecido do nada, deixado um pergaminho e desaparecido sem dizer seu nome. Era uma carta, lacrada com um selo antigo, contendo palavras que mexeriam com os alicerces do reino. O conteúdo? Um alerta, um chamado ao arrependimento, um lembrete de que o tempo da misericórdia estava se esgotando. Mas o rei não se abalou. Jogou a carta de lado com um sorriso de desprezo. Disse em voz alta que profecias eram coisa do passado. Estamos em um novo tempo, ele afirmou. Aqui, quem manda sou eu. Aquela frase ecoou nos corredores de mármore, atravessou as tapeçarias e subiu aos céus. E o céu, que até então aguardava em silêncio, começou a se mover. O templo, já esquecido pelo rei, foi visitado naquela madrugada por um velho profeta. Suas roupas estavam rasgadas, os pés cobertos de pó, os olhos cansados de tanto chorar pelo povo. Ele caminhou até o altar e ali, sozinho, proferiu as palavras que haviam queimado seu peito por noites seguidas. O juízo se aproxima. O rei foi pesado na balança e achado em falta, e toda a sua glória será tragada como neblina ao nascer do sol. Na manhã seguinte, sem saber do que havia sido dito no templo, o rei acordou sobressaltado. Um sonho perturbador o havia visitado, mas ele ignorou. Pediu mais vinho, mais música, mais distrações. Queria calar a inquietação de sua alma com prazeres passageiros, mas nada funcionava. Nem as mulheres, nem o ouro, nem os conselhos dos sábios pagos. Nada curava o vazio que crescia dentro dele como uma sombra. As paredes do palácio permaneciam belas, os banquetes abundantes, os aplausos constantes. Mas já não havia paz, já não havia vida. O rei, que pensava ter tudo, estava prestes a descobrir que havia perdido o mais importante, o favor do Deus vivo. E quando o favor se vai, não há exército, riqueza ou fama que sustente um trono. Se essa história está te tocando de alguma forma, deixe seu comentário abaixo. Escreva: "Não quero perder o favor de Deus", se você sente que precisa vigiar o seu coração. Ou, se desejar, comente apenas "Vigiai e orai", como um lembrete profético para si mesmo e para todos os que estão acompanhando este vídeo. Seus comentários mantêm essa mensagem viva e alcançam vidas que precisam ouvir essa verdade. Vamos continuar. Ainda há mais a ser revelado. O alerta silencioso. Os primeiros sinais de que Deus estava enviando juízo. Os olhos do rei ainda estavam fixos nas paredes douradas do palácio, mas algo no ar começava a mudar. Os ventos que antes sopravam tranquilidade traziam agora uma inquietação quase invisível. Não eram terremotos, não eram invasões, não eram sinais gritantes. Ao menos não para quem não sabe discernir o espiritual. Mas para os que ainda temiam a voz de Deus, algo estava profundamente fora do lugar. Os primeiros sinais vieram como sussurros, como rachaduras escondidas sob o mármore polido do trono. O sumo sacerdote, em silêncio, percebeu que a chama do altar queimava diferente. Havia dias em que o fogo parecia hesitar. Nos cânticos, os levitas sentiam que a unção não fluía como antes. Um incômodo estranho pairava sobre o templo, como se a presença de Deus estivesse se afastando não por vontade própria, mas por causa da dureza de corações que já não buscavam sua face. Os homens de oração começavam a sonhar com imagens perturbadoras. As crianças falavam de sombras nos sonhos. Alguns até viam palavras escritas em paredes em plena madrugada, mas ninguém queria crer. Era mais fácil culpar a comida ou a imaginação do que admitir que o espírito estava falando. No palácio, o rei já começava a sentir os efeitos. Seu sono não tinha mais paz. Os pesadelos se repetiam com rostos sem nome, figuras de fogo e tronos sendo virados. Ele acordava suando, com o peito apertado, mas se recusava a admitir qualquer vulnerabilidade. Mandou chamar adivinhos, videntes de terras distantes, homens que jogavam pedras e liam as estrelas. Mas nenhum deles conseguia decifrar o que se passava. Um deles ousou dizer que talvez fosse um chamado do Deus de Israel.
e foi expulso imediatamente. O povo, por sua vez, começava a murmurar. Não contra o rei diretamente, mas contra a sensação de que o favor de Deus já não pairava sobre a nação como antes. As colheitas começaram a dar menos frutos, mesmo com o solo sendo o mesmo. Os animais adoeciam com mais frequência. Algumas mulheres estéreis voltaram a chorar nos portões do templo. As viúvas não eram mais ouvidas e os órfãos ignorados. E em tudo isso havia um grito velado. Deus estava tentando chamar a atenção de um povo surdo, mas o orgulho do rei o cegava. Ele achava que tudo era coincidência, ou culpa dos camponeses, ou resultado de uma temporada difícil. Nunca passava pela sua mente que o juízo de Deus poderia já estar a caminho. A soberba é assim, bloqueia o entendimento espiritual. Faz o homem acreditar que está no controle, mesmo quando tudo já está ruindo aos poucos. E enquanto os sinais cresciam, o céu preparava o próximo passo. A visita inesperada de um profeta com uma mensagem cortante como espada. Foi numa manhã nublada que ele chegou, vestido com roupas gastas, a barba longa, os olhos firmes como brasas. Não vinha em nome de homens, não trazia joias nem presentes, não procurava glória nem posição. Era um homem que havia chorado diante de Deus, jejuado por semanas e carregava nos lábios uma sentença. O profeta adentrou os portões do palácio sem ser detido, como se uma mão invisível o guiasse. Os guardas, sem saber porquê, permitiram sua passagem. Alguns dizem que sequer o viram. Ele foi direto ao trono. O rei, entretido em um banquete com ministros e mulheres, parou quando viu aquele homem. Houve silêncio. Os músicos calaram-se e o profeta falou. Não gritou, não suplicou, não se curvou. Apenas proferiu palavras como relâmpagos. Rei, o Deus dos céus te deu o trono, te deu autoridade, te deu vitória. Mas tu esqueceste dele. Teu coração se exaltou e agora foste pesado na balança e achado em falta. Teu reinado será dividido. Teu nome será apagado se não te arrependeres. O salão inteiro ficou imóvel. O rei sorriu, debochado, e tentou desviar com sarcasmo. Mas o profeta apenas o encarou por mais um instante e virou as costas. Não esperou aplausos. Não temeu retaliações. Sabia que a palavra havia sido lançada e não voltaria vazia. O céu havia falado e o tempo da misericórdia estava se encurtando. A profecia esquecida. Palavras que pareciam distantes, mas eram imediatas. Após a saída do profeta, o rei mandou queimar os registros daquela visita. Proibiu os escribas de mencionarem o ocorrido e ordenou que seu nome não fosse associado a nenhuma profecia. Não deixem que essas palavras se espalhem, ele disse. Isso é superstição dos fracos. Mas o que ele não sabia é que uma das servas do palácio, uma mulher humilde que ouvia em silêncio, memorizou cada frase. Ela escreveu em um pedaço de tecido escondido, enrolado dentro de um vaso de barro, enterrado aos pés do templo. E foi assim que aquela profecia, mesmo tentada a ser apagada, sobreviveu ao tempo. Os séculos passaram. A história do rei foi esquecida pelos livros oficiais. Seu nome desapareceu das genealogias. Mas a profecia permaneceu, porque a palavra de Deus nunca morre. Ela viaja através do tempo, esperando o momento certo para ser revelada de novo. Hoje, ao escavar as ruínas da história, encontramos fragmentos dessa mensagem. E cada linha que ressurge, cada palavra que é desenterrada, soa como um eco de alerta para esta geração. Você consegue sentir a urgência? Se sim, comente aqui embaixo. Escreva, a palavra não morre. Ou, eu recebo esta profecia como um sinal de que você está atento ao que o Espírito está revelando neste vídeo. E se alguma frase aqui falou com seu coração, compartilhe com alguém, porque estamos apenas começando a desvendar o que foi escondido por séculos. A próxima parte vai te confrontar ainda mais. Vamos seguir. A reação do rei, desprezo, ironia e o peso da incredulidade. O silêncio que pairou após a saída do profeta foi denso como névoa.
O rei permaneceu sentado por alguns segundos, sem mover um músculo, como se estivesse processando a audácia daquele homem em invadir seu palácio e falar com tanta ousadia. Mas rapidamente, o espanto se transformou em riso, um riso sarcástico, forçado, que ecoou pelas paredes como um desafio aberto ao céu. Um velho maltrapilho entra aqui e diz que meu trono será tirado, que meu nome será esquecido. Isso é o que dá a dar ouvidos a fanáticos. Essas foram suas palavras, ditas com desdém, como se profecias fossem brincadeiras de crianças. O orgulho o impediu de sequer considerar que pudesse haver verdade naquela mensagem. Ele zombou do profeta, chamou-o de relíquia ultrapassada e declarou que nenhum Deus tiraria o que ele havia conquistado com próprias mãos. Aquelas palavras selaram algo invisível no mundo espiritual. Uma linha foi ultrapassada. Deus não é indiferente ao escárnio. E ainda que sua paciência seja longa, há um ponto onde ele decide que a semente do orgulho não pode mais ser tolerada. A incredulidade do rei foi além das palavras. Nos dias que se seguiram, mandou reforçar os portões, aumentar os tributos, planejar novas campanhas de conquista. Tudo para mostrar que estava no controle, que o profeta era irrelevante. E quanto mais ele tentava provar força, mais sua alma se esvaziava. Os pesadelos voltaram, mais vívidos, mais sombrios. Os conselheiros, antes obedientes, começaram a se dividir. Os próprios filhos do rei o olhavam com receio, como se percebessem algo quebrado nele, algo que ele não admitiria nem sob tortura. Ele começou a agir com instabilidade. Gritava com os servos, punia qualquer um que lhe trouxesse más notícias, mandava executar mensageiros por atrasos e cercava-se de aduladores. Isolou-se dos antigos aliados, temia traições que ainda não existiam, mas que sua consciência inquieta já pressentia. Sua mente, antes aguçada, passou a oscilar entre raiva e apatia. O desprezo à profecia cobrava um preço invisível, o distanciamento gradual da graça divina. A mão de Deus se move. Acontecimentos repentinos e inexplicáveis começam. Então, começaram os sinais. Não no céu, não nas estrelas, mas no cotidiano. Tudo o que o rei tocava começava a desmoronar. Uma repentina seca atingiu os campos, mesmo sem qualquer indício climático prévio. As fontes começaram a secar. Os animais, mesmo bem alimentados, morriam sem explicação. A colheita, que costumava ser farta, apodreceu antes mesmo de ser recolhida. Os generais voltavam das fronteiras com relatórios preocupantes. Rebeliões em pequenas vilas, aumento de ataques bárbaros, deserções misteriosas entre os soldados. O império parecia se desfazer pelas bordas, como uma túnica antiga que se rasga sem que se saiba onde começou o fio puxado. No templo, o silêncio tornava-se cada vez mais evidente. Os levitas cantavam, mas os cânticos não subiam. Os sacrifícios não encontravam resposta. O incenso parecia pairar no ar, preso, como se o céu houvesse fechado as janelas. E entre os mais sensíveis espiritualmente, crescia um temor. Os anciãos começaram a lembrar da profecia esquecida, aquelas palavras duras, escondidas num vaso enterrado. Uma cópia havia sido feita, preservada por uma linhagem secreta de escribas que nunca deixaram de crer. O povo começou a murmurar. E não era mais sobre impostos ou fome, era sobre o rei. Começaram a surgir histórias de que ele havia sido amaldiçoado. Outros diziam que era vítima de bruxarias. E outros, ainda mais corajosos, afirmavam que tudo estava acontecendo exatamente como o profeta havia dito. Aquilo que parecia improvável, até ridículo, agora se revelava diante dos olhos da nação. O rei, em desespero, tentou voltar atrás. Mandou procurar o velho profeta, mas ele já havia desaparecido. Ninguém sabia seu nome, nem sua origem, nem para onde havia ido. Era como se tivesse surgido das areias do tempo, cumprido sua missão e voltado ao esconderijo dos que andam com Deus.
O rei ofereceu sacrifícios, distribuiu esmolas, restaurou parte do templo. Mas era tarde. As ações não vinham do arrependimento, mas do medo. E Deus não se move por rituais vazios. O orgulho que precede a queda, decisões erradas e a perda do controle. A tensão atingiu níveis alarmantes. O rei, já enfraquecido pelo próprio espírito perturbado, começou a tomar decisões desesperadas. Tentou firmar alianças com nações pagãs que outrora rejeitara. Ofereceu ouro e terras em troca de apoio militar. Abriu mão de princípios que sustentavam o povo, permitindo que costumes estrangeiros dominassem não apenas o palácio, mas também os costumes da cidade. Começaram a surgir festivais que misturavam práticas idólatras com a liturgia do templo. A fronteira entre o sagrado e o profano se dissolveu completamente. E com isso, perdeu-se também o temor. Ele convocou um conselho de emergência, onde gritou contra todos, acusando traições imaginárias. Prendeu generais fiéis, executou conselheiros antigos e substituiu sacerdotes que ousavam citar as escrituras. A paranoia tomou conta. A cada dia, menos pessoas se aproximavam do trono. O palácio, antes repleto de visitantes e servos, agora era um lugar silencioso, sombrio, assombrado pelas escolhas de um homem que pensava ser invencível. O povo, sentindo-se abandonado, começou a buscar refúgio nas montanhas, nos campos distantes, nas antigas tradições que falavam do Deus que vem em secreto. Um remanescente silencioso se formava. Homens e mulheres que oravam em segredo, que liam as palavras antigas sob a luz da lua, que jejuavam pelo destino de sua nação. Enquanto o rei se isolava na torre de sua soberba, o povo se prostrava diante do Deus verdadeiro. E assim, o trono começou a ruir. Não com terremotos, não com guerras, ainda, mas com o colapso interno de um reinado baseado na vaidade. Tudo o que foi erguido em orgulho começou a tombar sob seu próprio peso. E o homem que desprezou a profecia estava prestes a viver o cumprimento de cada uma de suas palavras. Se você chegou até aqui, comente abaixo. O orgulho precede a queda. Ou se quiser ser ainda mais ousado na fé, escreva: eu escolho obedecer a Deus antes que seja tarde. Esses comentários são sementes de verdade espalhadas neste espaço. E mais do que engajamento, são declarações que podem tocar vidas. Vamos seguir. A queda está próxima. E o que virá depois, poucos estão preparados para ver. A justiça divina se manifesta em plena luz diante do povo. O dia que mudou tudo começou como qualquer outro. O céu estava limpo. O calor escorria pelas pedras das ruas e os arautos anunciavam mais um decreto real. Mas o que ninguém sabia era que naquele exato momento o tempo do juízo havia chegado. Deus, que até então observava em silêncio, havia decidido revelar publicamente aquilo que já vinha se movendo nos bastidores do invisível. E como sempre, quando o Altíssimo age, não há muralha, coroa ou espada que impeça sua vontade de se cumprir. O rei estava no terraço do palácio, observando o povo lá embaixo, sentindo-se novamente em controle. Ele havia ordenado uma grande celebração para tentar reconquistar a confiança do povo. Haveria vinho, música, oferendas, uma mistura de religião e espetáculo cuidadosamente encenada para que todos vissem seu poder e sua devoção. Mas Deus não é enganado por encenações. Durante a cerimônia, enquanto todos olhavam para o rei em sua posição elevada, algo extraordinário aconteceu. A luz do sol pareceu desaparecer, mesmo sendo pleno meio-dia. Um vento repentino se levantou, fazendo com que tochas se apagassem, cortinas balançassem e os sacerdotes olhassem uns para os outros em completo espanto. E então, diante de todos, surgiu a mão. Uma mão sobrenatural, visível aos olhos de todos, começou a escrever palavras no muro do palácio. Não havia tinta, não havia caneta. Era uma escrita de fogo. Uma mensagem celestial sendo registrada ali, no centro da nação, diante de toda a corte.
As palavras eram estranhas, mas os mais velhos, aqueles que ainda lembravam da profecia esquecida, reconheceram sua origem. A multidão começou a se agitar. Uns gritavam, outros se ajoelhavam e outros corriam de medo. O rei, diante da cena, empalideceu. Suas pernas fraquejaram, suas mãos tremiam, seus olhos já não conseguiam manter a arrogância. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu pequeno. Pela primeira vez, percebeu que estava nu diante de Deus. A justiça não veio com exércitos, veio com letras, letras que denunciavam, que expunham, que cortavam mais fundo do que qualquer espada. E quando o profeta reapareceu, surgindo no meio do povo, como se tivesse saído do próprio vento, e leu aquelas palavras: pesado foste na balança e achado em falta. O povo inteiro entendeu. A máscara havia caído. A verdade estava exposta. Deus havia falado e não havia como voltar atrás. A humilhação pública do rei e o silêncio de Deus que ecoava como trovão. O rei tentou reagir, tentou sorrir, tentou se levantar, mas suas palavras não saíam. A glória que o envolvia parecia ter sido arrancada como um manto rasgado. Os nobres o olhavam com confusão, os servos com medo, o povo com desprezo. Aquele homem que por tanto tempo se colocou acima de todos, agora estava ali, menor que qualquer um, exposto diante de todos. Era a imagem perfeita do que acontece quando o homem tenta se assentar no lugar de Deus. Ele foi tirado do trono naquele mesmo dia, não por força de armas, mas pela força do juízo. Os próprios soldados do palácio se recusaram a protegê-lo. Alguns dizem que até as pedras das colunas racharam naquela noite. O palácio nunca mais foi o mesmo. As tapeçarias foram retiradas. Os instrumentos silenciaram. O trono ficou vazio por semanas. E o rei desapareceu. Ninguém sabe ao certo para onde foi. Alguns dizem que enlouqueceu e fugiu para o deserto. Outros, que foi levado como prisioneiro por um povo inimigo. Mas o silêncio que ficou em seu lugar dizia mais do que qualquer notícia. O mais impressionante é que Deus não falou mais. Depois da mensagem no muro e da palavra do profeta, houve silêncio. Um silêncio tão forte que parecia gritar, porque às vezes o silêncio de Deus é o julgamento. A ausência da sua voz é o eco do que já foi dito. E quando a misericórdia já falou tudo o que podia, o juízo entra em cena com firmeza. A nação inteira sentiu o impacto. Muitos se prostraram em pranto, outros correram para os montes, tentando entender o que havia acontecido. Mas entre o povo simples, algo começou a brotar, um novo temor. A consciência de que Deus é real, que suas palavras são verdadeiras e que não se brinca com o sagrado. As crianças voltaram a perguntar sobre o Deus de Israel. Os anciãos, antes esquecidos, começaram a ser ouvidos novamente. O templo foi visitado não por curiosidade, mas por reverência. E tudo começou com uma profecia que o rei desprezou. O povo observa em choque. O temor retorna, mas já é tarde para o trono. Quando o povo olhou para o trono vazio, não viu apenas a ausência de um homem. Viu o resultado de anos de desprezo à palavra. Era como se todos tivessem acordado de um transe. Os aplausos que antes enalteciam o rei, agora ecoavam como zombaria. As músicas compostas em sua homenagem já não eram entoadas. As moedas cunhadas com seu rosto foram tiradas de circulação. O nome do rei, que tanto se esforçou para tornar eterno, começou a desaparecer, como cinzas levadas pelo vento. Havia um peso nos olhos do povo, um arrependimento silencioso, um e-se coletivo. E se tivéssemos dado ouvidos ao profeta? E se tivéssemos nos humilhado antes? E se tivéssemos lembrado dos mandamentos em vez de idolatrar um homem? O povo, em choque, começou a compreender o valor da obediência. Começou a entender que Deus não é um símbolo, uma ideia ou uma tradição. Ele é real, santo e justo. As viúvas voltaram a orar com lágrimas. Os jovens começaram a jejuar.
Os pais ensinaram novamente os nomes sagrados aos seus filhos. Algo estava nascendo, ou talvez renascendo, um movimento de retorno ao essencial. Mas ainda assim, havia algo que não podia ser desfeito. O trono estava manchado. E para que alguém voltasse a sentar-se nele com dignidade, muito precisaria ser restaurado. Não apenas estruturas, mas corações. Enquanto isso, os escribas começaram a registrar tudo. Desta vez, não para enaltecer, mas para alertar. E entre as palavras, um aviso ecoava: não se esqueçam da profecia, que nunca mais alguém se levante pensando estar acima do Altíssimo. Que nunca mais uma nação se curve diante de sua própria imagem. Se você está sentindo o impacto dessa parte da história, escreva nos comentários: eu temo ao Deus vivo, ou Senhor, restaura o temor em nós. Esses comentários mantêm viva a chama da verdade, espalham reverência e ajudam outros a sentirem o peso e a beleza do que Deus está revelando. Fique comigo, há mais por vir. E a revelação ainda não terminou. 14. Os registros que quase se perderam. Por que essa profecia foi esquecida? Durante anos, talvez séculos, o nome do rei desapareceu dos rolos principais. Era como se o próprio tempo tivesse tentado apagar sua lembrança da memória coletiva. A profecia, aquela mensagem sagrada que fora pronunciada diante de milhares, escrita com letras de fogo e registrada pelos fiéis em pedaços de barro e tecido, quase se perdeu para sempre. Mas por que uma profecia tão poderosa, que se cumpriu com tamanha exatidão, foi deliberadamente esquecida? A resposta está nas sombras que sempre rondam a história: orgulho humano, manipulação de narrativas e o eterno desejo de silenciar aquilo que confronta. Depois da queda do rei, os novos líderes desejaram distanciar-se de tudo que lembrasse sua era. Queimaram registros, enterraram documentos, destruíram estátuas. Mas não por temor a Deus, foi por conveniência. Não queriam que o povo lembrasse da fraqueza da coroa. Queriam construir uma nova imagem de estabilidade. E profecias, por mais verdadeiras que fossem, eram incômodas. Eram lembretes vivos de que o céu intervém, de que o poder humano está sempre debaixo de um olhar superior. Muitos sacerdotes tentaram preservar a memória daquilo que havia acontecido, mas foram pressionados, alguns silenciados, outros substituídos por religiosos a serviço do palácio, que preferiam manter uma aparência de espiritualidade domesticada, segura, neutra. E assim, a verdade foi empurrada para os cantos das cidades, contada apenas entre famílias fiéis, transmitida como sussurro entre pais e filhos em noites de oração escondida. A profecia virou quase um mito, um conto dos antigos, uma lenda que, para os descrentes, nunca havia acontecido. Mas os céus nunca permitem que a verdade desapareça por completo. Fragmentos dessa história resistiram ao tempo. Um pergaminho aqui, uma canção antiga ali, uma inscrição em pedra descoberta acidentalmente por pastores. E mais uma vez, a verdade começou a emergir, como brasas sob a cinza, como água sob rochas, porque o Espírito de Deus sopra onde quer, e Ele não permite que aquilo que carrega seu selo seja calado para sempre. Hoje, ao desenterrar essa profecia, não estamos apenas resgatando um relato histórico, estamos acordando uma geração. Estamos lembrando a todos que há um Deus que pesa reis e nações, que exalta humildes e abate soberbos, que seu silêncio tem limite e que suas palavras, mesmo enterradas, florescem de novo no tempo certo. Você que está assistindo a este vídeo está presenciando algo mais profundo do que parece. Está participando de um resgate profético. Está dando vida àquilo que o mundo tentou esconder. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: a verdade sempre ressurge, ou o Espírito sopra onde quer. Isso vai mostrar que você faz parte dessa restauração e vai inspirar outros a buscarem também. 15. A mensagem que atravessa os séculos. O que o Espírito diz à nossa geração hoje?
Agora que a história foi revelada, agora que a profecia esquecida voltou à luz, precisamos olhar nos olhos da nossa própria geração. O que o Espírito de Deus está dizendo a nós hoje, nesse exato momento? Porque se essa narrativa atravessou os séculos, resistiu ao esquecimento e chega até nós agora, é porque ela carrega mais do que memória. Carrega uma convocação, um apelo urgente, direto, inadiável. Vivemos em um tempo onde tronos são erguidos todos os dias. Tronos de vaidade, de ideologias, de poder humano. Líderes, influenciadores, sistemas inteiros se exaltam como se fossem eternos. Homens constroem impérios de seguidores, acumulam riquezas e usam suas vozes como se fossem os donos da verdade. E enquanto tudo isso acontece, o Espírito observa. Observa corações, observa intenções, observa decisões tomadas em segredo. E a balança de Deus continua em ação, silenciosa, precisa, justa. Esta geração precisa ser lembrada de que não há progresso sem princípios, não há futuro sem temor, não há reinado que dure se for edificado longe da presença do Senhor. A profecia do rei que desafiou Deus não é apenas uma lição do passado, é um espelho, um grito, um alerta que diz: cuidado com o orgulho, vigia tua alma, volta ao altar, não te esqueças de quem governa de verdade. O Espírito Santo ainda fala, ele ainda confronta, ainda chama, ainda quebra resistências. E ele está falando com você agora. Talvez não através de letras flamejantes na parede, mas por meio dessa palavra que você ouviu até aqui. Se o seu coração ardeu, se houve temor, se houve despertamento, é porque Ele está aí, presente, cutucando as partes da tua alma que estavam adormecidas. E Ele te chama para algo maior do que simplesmente ouvir uma história. Ele te chama para viver em reverência, em intimidade, em vigilância. Ele te chama para ser diferente dessa geração que se exalta, que esquece, que ignora o eterno. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Essa mensagem precisava te alcançar. Porque há reis caindo todos os dias e há tronos sendo pesados no invisível. Mas há também um povo sendo levantado, os que têm temor, os que não negociam a verdade, os que vivem não para impressionar homens, mas para agradar o coração de Deus. Se você sentiu isso em seu espírito, escreva nos comentários: eis-me aqui, ou eu escolho o temor do Senhor. Suas palavras aqui se tornam declarações no céu. Que esta geração volte os olhos para o alto e que essa profecia, agora lembrada, nunca mais volte a ser esquecida. Se você chegou até aqui, é porque algo maior te guiou até esta mensagem. Em meio às palavras, a história esquecida e a profecia restaurada, certamente houve um momento em que o Espírito Santo tocou o seu coração de forma única e profunda. Por isso, queremos te convidar a dar um passo além. Compartilhe nos comentários como este vídeo falou com você. Escreva com fé e sinceridade: eu senti a voz de Deus neste vídeo. Essa frase não é apenas um comentário, é um testemunho público, uma semente de verdade lançada no campo espiritual e também uma forma de tocar outras vidas que estão lendo, buscando e esperando uma palavra do alto. Queremos muito saber como esta mensagem te alcançou. O que o Senhor te mostrou? Em que parte você sentiu que era contigo? Como essa história milenar se conectou à tua realidade de hoje? O espaço dos comentários é mais do que uma caixa de texto. É um altar onde você pode deixar seu testemunho, seu desabafo ou sua oração. E acredite, há poder quando você escreve o que sentiu. O próprio céu lê. Se essa palavra te edificou, se algo se acendeu dentro de você, eu te peço com todo carinho e propósito, inscreva-se agora no canal. Não apenas para acompanhar os próximos vídeos, mas para caminhar junto conosco em uma jornada de fé, restauração e transformação espiritual. Cada vídeo aqui é preparado com oração,
temor e a responsabilidade de transmitir verdades que muitas vezes o mundo tenta esconder. E também, deixe o seu like, não por vaidade, mas porque esse simples gesto faz com que o YouTube leve essa mensagem a outras pessoas que também precisam ser despertadas. Seu like é parte dessa missão. Você participa ativamente ao fazer isso. E não saia sem assistir ao próximo vídeo que já está na tela final. Ele complementa o que você ouviu hoje e pode ser a continuação exata do que Deus está falando com você agora. Não ignore o chamado. Muitas vezes é num clique simples que começa uma mudança eterna. Que o Senhor te cubra com sua graça, te envolva com sua presença e te dê discernimento para reconhecer o tempo dele na tua vida. Que você escolha o temor, a obediência e a intimidade com o Espírito acima de tudo. Obrigado por estar conosco até aqui. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa e seu propósito. Até o próximo vídeo.